Olá, turma! Vamos falar sobre a classe gramatical numeral. Numeral é a classe de palavra variável flexionadas em número e gênero, encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupando uma dada sequência. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Classificação dos numerais. Esses numerais são classificados em 5 tipos. Cardinais, forma básica dos números 1, 2, 3, 4, 5, as quais adjetivam uma quantidade, sendo que alguns deles variam em gênero, por exemplo, uma, 2, duas, alguns no grupo das centenas, 200, 300, etc. Além disso, alguns números cardinais variam em número, como é o caso milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões e assim por diante. Ordinais vão indicar a ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão em uma série, seja de seres, coisas ou objetos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Importante destacar que alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. São palavras que variam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Por exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, terceiro, terceira, terceiros, terceiras, entre outros. Fracionários são os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo, por exemplo, 1/4, 1/4, meio ou metade, 1/2, 3/4 ou 3/4. Coletivos, número exato que faz referência a um conjunto de seres, por exemplo, dúzia, conjunto de 12, dezena, conjunto de 10, centena, conjunto de 100, semestre, conjunto de 6, bimestre, conjunto de 2. Os números coletivos sofrem a flexão de número singular e plural. Dúzia, dúzias, dezena, dezenas, centenas, centenas. Multiplicativos relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, etc. Os multiplicativos são os numerais flexionados em gênero e número quando atuam em função adjetiva e, do contrário, são invariáveis, função substantiva. Dessa forma, de acordo com a sua função, os numerais podem apresentar valor de substantivo ou adjetivo, sendo classificados em numerais substantivos, caracterizados pelos numerais multiplicativos. Esses numerais podem substituir outros substantivos. Exemplos: fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. Numerais adjetivos são os numerais cardinais, ordinais, coletivos e fracionários, os quais modificam o substantivo indicando valor adjetivo. Exemplo: essa carne é de segunda, indica a qualidade da carne. Emprego dos numerais. Algumas regras são fundamentais para o emprego do numeral. Todos os números concordam com o nome, exceto os numerais multiplicativos, que sempre são masculinos. Por exemplo, uma. Cardinal, primeiro, primeira. Ordinal, dobro e triplo, multiplicativo. O uso dos artigos nos números fracionários é opcional, enquanto os numerais multiplicativos geralmente vêm precedidos de artigos, por exemplo, o dobro e o triplo. Quando indica dias do mês, utilizam-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia feita pelo ordinal, por exemplo, 23/1, 23 de janeiro, 1/10, 1º de outubro. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o 9º, depois utiliza-se os cardinais. Por exemplo, artigo 9º, artigo 10. No caso da utilização de numeral romano, a regra básica, depois
o substantivo emprega-se o numeral ordinal até o 10º e, posteriormente, utiliza-se os numerais cardinais. Antes do substantivo é empregado o numeral ordinal. Por exemplo, João Paulo II, capítulo 11. A palavra ambos ou ambas é considerado por muitos gramáticos como um numeral, uma vez que indica os dois ou as duas. Por exemplo, Joana e Beatriz adoram andar, ambas gostam de caminhar ouvindo música. Numerais romanos. Os numerais romanos são representações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. São representados por letras maiúsculas no total de 7 numerações: I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. Espero que vocês tenham compreendido a classe gramatical numeral.